Você já ouviu falar em Chief Happiness Officer? Pois bem, eu também nunca tinha ouvido falar dessa expressão até bem pouco tempo atrás, quando, através de uma grande amiga, querida e mentora, Silvia Foster, eu ouvi falar dessa pessoa especialista em felicidade. E foi quando então eu decidi convidar a Samantha Leal para conversar aqui com a gente e a gente entender um pouquinho o que que é isso, como é que isso tem se tornado uma tendência em grandes corporações e na visão dela, o que que ela acha que vem aí pela frente nesse próximo cenário econômico, mercadológico, carreiras, enfim. Então vai ser um papo super legal, te convido para ficar aqui com a gente por mais um tempo, que você não vai se arrepender. Samantha Leal, seja muito bem-vinda aqui. Um prazer recebê-la no nosso Talks. Obrigada, Elisa. Obrigada a todas as pessoas que estão aí nos vendo. É um prazer enorme e eu espero que eu consiga responder e sanar todas as dúvidas. Que show! Muito prazer ter você aqui. Samantha é jornalista há mais de 20 anos e ela tem certificação e especialidade exatamente em felicidade no trabalho, ou o nome, né, mais correto, então, Chief Happiness Officer. E, Samantha, pergunta que não quer calar para a gente começar aqui, então. O que que é isso? O que que significa essa sigla? O que que é isso? Bom, o Chief Happiness Officer, ele já é conhecido desde 2015, mais ou menos, nos Estados Unidos, na Europa. Se você for pensar, o Google, ele é o principal case de sucesso, né, desse departamento, é o diretor de felicidade. Né, aquela pessoa que vai trabalhar não só vai trabalhar com as pessoas, vai trabalhar com a felicidade das pessoas. E o que é felicidade? Né? A gente confunde muita alegria com felicidade. Não é para as pessoas estarem rindo o tempo todo. Né? As pessoas às vezes estão tristes, mas elas são felizes. Né? E a felicidade também não pode ser confundida com satisfação. Né? Então, a gente tem fazer um pouquinho dessa desmistificação. E agora, com a pandemia, esse tema veio forte para o Brasil. Já existe certificação aqui no Brasil, tem uma certificação internacional que veio para o Brasil e já está preparando realmente para esse novo cenário. Eu acho que as empresas que começarem a olhar para isso vão se destacar. É realmente bem diferente, né? Eu vejo, eu ando há muitos anos em muitas empresas e eu vejo que as empresas ainda tratam a felicidade como uma coisa à parte, ou aquelas que se preocupam um pouco mais, aliás, né? Tem muitas empresas que trazem um jargão, pessoas felizes produzem mais. Tudo bem, mas a pergunta é, o que fazer então e como conectar essa felicidade de fato a resultados, né? A Samantha trouxe uma pesquisa, pessoal, muito interessante. Fala assim, ó, empresas com funcionários felizes superam a concorrência em 20%. Eu achei esse dado muito interessante, Samantha. Traz um pouquinho assim da tua experiência e por que que isso acontece? Então vamos lá, vamos do início, né? A pesquisa ela é bem mais ampla, né? Então mostra que, segundo o Gallup, somente 13% das pessoas no mundo são felizes no trabalho. 27% são engajadas, comprometidas. 12% são mais produtivas e 20% superam a concorrência. E se você vê hoje, com essa questão da pandemia, cerca de 33 milhões de pessoas sofrem de burnout. Então, é um caso muito sério. A pandemia ela trouxe a luz para a questão mental do bem-estar emocional das pessoas, né, dos profissionais. E hoje, um funcionário descomprometido, aquele que não está completamente comprometido, ele causa prejuízo para a empresa. Então, nos Estados Unidos, o descomprometimento, ele custa de 450 a 550 bilhões de dólares. Né? Vocês me desculpam o barulho aí que... Acontece, tá tudo certo, vamos embora. Esses funcionários têm 50%, sofrem 50% mais acidentes, são responsáveis por 60% de defeitos na qualidade. Então, isso causa prejuízo.
né? E aí, quando você vai pensar, mas eu tenho a comunicação interna, eu tenho ações de recursos humanos, eu tenho employer branding, ok. Só que normalmente, esses departamentos, eles já estão muito sobrecarregados e eles fazem ações pontuais. Se você pensar hoje um evento motivacional ou um workshop de inteligência emocional que você contrata, vai deixar os funcionários motivados por no máximo uma semana. Então, o objetivo desse profissional, desse diretor, é acompanhar a jornada do colaborador desde o início, se conectar com esse colaborador. Ir muito mais além do que somente a satisfação, que é a fruta, o day off no aniversário, ir muito mais além, ir além quando o funcionário fala que tá tudo bem, e com aquele sorriso meio desbotado, ele vê que não tá tudo bem. Ele investigar, ele ir mais a fundo, ele se conectar, ele olhar para aquele funcionário, coisa que hoje, muitas vezes, na maioria das vezes, não acontece. Então, ele acompanha desde o início, então ele faz não só pesquisas de clima, né? Pesquisa de clima, de satisfação, elas não vão a fundo. Então, ele, desde o início, quando ele está fazendo recrutamento, ele já aplica vários testes para entender quem são aquelas pessoas que vão entrar na empresa. Quando você entra na parte de onboarding, ele faz todo um treinamento para já introduzir esse funcionário na inteligência emocional, no fit cultural da empresa. Então, esse funcionário ele vai sendo trabalhado desde o início até o momento da entrevista de desligamento. Óbvio que tem pessoas, quem já está na empresa, quem não está entrando agora, ele vai começar, você vai começar a introduzir esse treinamento contínuo até transformar, ter uma mudança de mindset das pessoas, porque tem muitas pessoas que estão com aquela mentalidade ainda no passado, é difícil mudar, uma mudança de hábito é sempre difícil de fazer, mas quando a pessoa tem o autoconhecimento, quando ela sabe conhecer as emoções dela e lidar com essas emoções, o desgaste para gerenciar um problema de comportamento é muito menor. Muito bom, muito bom. Você me fez lembrar de uma coisa que eu li, eu acho que foi ontem, que fala assim, a nossa menor parte é o que acontece com a gente, a nossa maior parte é o que como a gente lida com o que acontece com a gente, né? E muitas vezes a gente acha que tem o controle, né? Samantha, eu tenho tantas perguntas para te fazer, mas vou com calma aqui, que a minha cabeça já está um turbilhão, já tá atropelando as perguntas. Eu vejo que existem muitas iniciativas soltas dentro das empresas, buscando de fato engajar os colaboradores, os funcionários, trazer todo mundo para um único caminho. E muitas vezes a gente acha que profissionalizar isso, que eu entendo que você está trazendo aqui, né? Um diretor de felicidade é uma profissionalização de todas essas iniciativas soltas, né, que cria cadência, processos, enfim. E talvez isso possa parecer que é só para empresas muito grandes, né? Então, pensando assim, pergunta 1, é para empresas muito grandes, somente para elas? E pergunta 2, talvez tenha alguém que está assistindo a gente que é um microempreendedor, né? Ou uma pessoa que tem uma empresa menor e como é que ela poderia começar a se preocupar com isso dentro da organização dela? Qual seria um passo a passo? Esse projeto ele pode ser implantado em qualquer empresa. Você pode desde fazer uma consultoria e dando todas as ferramentas que a empresa necessita, como você pode fazer isso em loco e você mesmo aplicar, né, junto com... Porque esse profissional ele vai trabalhar muito próximo dos recursos humanos e da comunicação interna do employer branding. Então, eles vão trabalhar em conjunto e vão fazer planejamentos para poder tocar esse trabalho. E isso qualquer empresa pode fazer. É claro que, assim, hoje, uma remuneração lá fora, né, quando vier para o Brasil, de fato, vai ser alta. Tá? O profissional que tiver certificado e
estima-se aí que o salário de um profissional desse é a partir de R$ 12.000. Mas a nossa ideia é introduzir, até com o projeto Happiness, é introduzir essa ideia nas empresas, fazer projetos pilotos, porque a empresa que começar, seja ela pequena, seja ela grande, ela vai ter uma exposição na mídia, ela vai ser uma das primeiras a fazer isso. E hoje esse assunto já está acontecendo muito na mídia. Se você for pesquisar na Você RH, no Bom Dia Brasil, já falaram sobre o tema. Então, quem fizer isso primeiro vai largar na frente. E não adianta mais, assim, porque botar mais uma pessoa, criar mais um departamento, vai custar muito. Esse projeto, assim, o projeto Happiness está começando agora para ser aplicável financeiramente, até porque a gente está num momento de pandemia que a gente sabe como é que é. Ele está sendo aplicável para qualquer empresa. Realmente a gente querer fazer cases de sucesso para mostrar para o Brasil que isso dá certo. Porque o propósito maior é fazer com que as pessoas sejam felizes, que as pessoas tenham menos problemas de depressão, de burnout e, consequentemente, as empresas vão ter mais resultado. Porque não adianta mais não olhar ou fingir que está olhando para o colaborador. É ele que faz a roda girar. E se o colaborador perceber que você está fazendo isso só para ganhar uma posição no Great Place to Work, para ficar bem na fita, se ele vê que isso não é sincero, ele não vai se engajar. E aí ele vai colocar o nome da empresa nas redes sociais, ele vai falar mal por detrás, cria comportamentos dentro da empresa mesmo que não são produtivos. Eu sou formada também no curso com a Brené Brown, né, da Coragem para Liderar Isso, e a gente vê muito isso. As pessoas não sabem o que é uma liderança corajosa. Elas acham que é uma coisa que você nasce com, e é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Então, vamos aproveitar um pouquinho disso aí, dessa sabedoria e desse conhecimento todo, puxando aqui, tem muitos líderes que nos ouvem. O que é uma liderança corajosa? Aproveitar que você falou sobre ela. Bom, a liderança corajosa, ela tem é um conjunto de 4 habilidades, né? A primeira e a mais importante delas é a vulnerabilidade, né? Então, até eu ministro o workshop sobre liderança ousada e as pessoas, elas não têm noção. As pessoas não têm noção de quais são os seus valores e nem como operacionalizar esses valores. Quando fala em vulnerabilidade, então, nem se fala, né? Então, vulnerabilidade, aprender a resiliência, aprender a fracassar e aprender com o fracasso. Então, a resiliência, quem se destaca na resiliência é aquele cara que cai, mas que não demora muito para levantar. Aquele cara que está na arena, que está dando a cara a tapa e que não está ligando para aqueles críticos, para aquelas pessoas que estão na arquibancada, nos assentos baratos, que não estão na arena apanhando com você e mesmo assim estão te criticando. Então, é aquele cara que está na arena. Então, a vulnerabilidade, a capacidade de fracassar e aprender com isso, aprender a se levantar, aprender a confiar, né? Então tem uma série de ferramentas, né, de confronto, né? Você aprende a lidar com a vergonha, você aprende a lidar com a empatia, você aprende a dar e receber um feedback, né? O confronto, que é quando a gente fala confronto, é aquele momento que você tem que dar um feedback, tem que dar uma notícia, esse momento a gente tem medo. Então, a gente aprende a lidar. Então, a gente trabalha com uma palavra que ela chama braving, que é um acrônimo, né, que em inglês, né, mas trabalha limites, trabalha responsabilização, trabalha não julgamento, trabalha uma série de outras questões. Então, parece óbvio, parece fácil, mas é bem complexo. Então, a liderança corajosa são várias habilidades que você tem que desenvolver
E existem ferramentas para isso. Mas acho que tudo se resume a você prestar atenção no momento presente, prestar atenção nas suas emoções, prestar atenção, ter um autoconhecimento. Quem eu sou? Quem são os meus sabotadores que me pedem de seguir em frente? Quais são os meus valores que estão me apoiando quando eu estou lá tomando porrada na cara? Então, isso tudo, não só os líderes, CEOs, para você ter uma noção, existe um grande nome nos Estados Unidos, no Vale do Silício, se chama Bill Campbell. Ele morreu em 2016 e ele, assim, ele não tinha formação de coach, ele trabalhou muitas vezes como CEO, diretor de marketing e tal, mas ele era o coach do Google. Foi ele que introduziu essa questão de diretor de felicidade. Ele era o coach do Steve Jobs, ele era o coach da Amazon. Ele é o cara que, quando morreu, lotou um estádio de pessoas que foram homenagear ele. E ele trabalhou todas essas questões de liderança, né? Ele era treinador de futebol americano, por isso que chamavam ele de coach. Ele não era formado em coach. Mas ele que trouxe toda essa questão de olhar para as pessoas. O problema não é tão importante. O importante é a equipe. Qual é a equipe certa? Quais as pessoas certas que vão resolver aquele problema? Então, se preocupar com as pessoas. Quer dizer, quando acontece alguma coisa com um funcionário, esquece tudo e o foco é nele. E aí, esse funcionário vai te dar 3 vezes mais depois. A fidelidade dele vai ser fora do normal. É uma questão de engajamento mútuo, né? Eu imagino, assim, tá? Porque a gente cobra tanto que as pessoas estejam engajadas, e aqui fica uma pulguinha atrás da orelha para os líderes que estão nos ouvindo também. Então, quanto você está engajado com essas pessoas também, né? Porque muitas vezes a gente acha que está engajado, mas não está de verdade. E aproveitando que você falou da Brené Brown, eu sou, assim, muito fã dela e conheci a Brené através de um documentário, enfim, um talks que ela tem no Netflix, o qual eu recomendo bastante, nem sei se está lá ainda, mas eu imagino que sim. Recomendo muito que as pessoas assistam, depois se a Amanda puder nos lembrar como é que é o nome que está lá na Netflix. Nós podemos colocar aqui depois, né? Fala de coragem. Acho que é a coragem de ser imperfeito, alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim. Ela tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Ela tem A Coragem para Liderar, que é esse que é voltado mesmo. E aí, quando eu dou esse workshop, é bem interessante, que algumas pessoas, eles falam assim, mas eu não sou líder, eu não trabalho em uma empresa, sou empreendedora e tal. Uma coisa que a Brené fala é o seguinte, as habilidades de liderança que ela aprendeu, o que mais se aproximou dessas habilidades foi a maternidade e o casamento. Então, a habilidade que ela tem que ser para ser líder, ela tem que ser para atuar em casa com os filhos. Então, tem esse link, serve para todo mundo. E um líder, antes de mais nada, ele tem que servir. O que eu posso fazer por você? O que eu posso... saber fazer as perguntas certas. Quando você dá um feedback, quando você recebe, tem mecanismos de confronto, perguntas de confronto para você evitar uma reação negativa da pessoa, não tem aquela questão de ação e reação, né, dele devolver com agressividade, você vai mostrando que você se importa, e aí você vai cavando, e aí quando você começou com tudo bem, você vai chegar num, meu filho tá com uma doença crônica e eu não tô conseguindo me concentrar no trabalho, entendeu? Porque a pessoa não quer trazer o problema de casa para o trabalho. Ela acha que se ela misturar, se a empresa achar que ela está misturando as coisas, ela não vai dar conta. Nessa pandemia, isso se mostrou mais do que nunca, né? Pessoas que são mães, solteiras, com filhos e têm que trabalhar e as empresas não entendem, às vezes, assim, mas o cliente não quer ver isso, o cliente quer resultado. Ok, mas a gente chegou num ponto, a pandemia mostrou pra gente que democratizou. O CEO tá passando pela mesma coisa que a faxineira. Tá todo mundo no mesmo barco, na questão da pandemia.
É Então, verdade. assim, isso aí é uma boa reflexão para a questão da empatia, da compaixão e da autocompaixão, da generosidade, o quanto você se cobre, o quanto você se critica, né? Porque isso acaba transmitindo para o outro também. Nossa, muito legal. A gente poderia ficar horas aqui, né, Samantha, conversando, assim, acho uma delícia e extremamente agregador. Eu penso que nós estamos num momento de muitas perguntas e poucas respostas. E as respostas que a gente tem ainda são respostas muito curtas, né? É muito difícil você fazer hoje um planejamento ou qualquer perspectiva que seja, eu imagino, para mais de 2 meses ou 3 meses, assim, tanta coisa pode acontecer lá, né? Então, tem dificultado bastante essa liderança, sim, e eu também tenho, né, liderados, e a gente sabe que, como dizia, ou como diz na minha terra, é o rebolation. E é por isso, pessoal, que é tão importante a gente pensar na questão da felicidade no trabalho, porque não é agora, assim, para você ver todo mundo sorrindo, é justamente para você entender como é que você pode criar um propósito que seja forte o suficiente para que as pessoas possam se engajar com ele e possam suportar as vulnerabilidades que a própria situação vai trazer, né? E aí, voltando ao projeto Happenings, eu vi que você fez um ciclo que eu achei super interessante, acho que vale abordar aqui. Você coloca alguns tópicos, assim, qual é a estratégia dele, né? Então, desde recrutamento, seleção, onboard, enfim, então você dá uma passada por isso e eu acho que pode ajudar as pessoas a esclarecer um pouco mais qual é a estratégia, né, desse departamento ou desse profissional dentro da empresa. Você pode contar um pouquinho para nós, Samantha, de cada uma dessas etapas ou de cada uma dessas etapas? Então, como eu falei, a gente trabalha em conjunto com recursos humanos e a comunicação interna, então a gente, todo o planejamento, tudo é feito em conjunto. Então, você começa no recrutamento e seleção, aplicando alguns testes para você entender quem são os sabotadores dessas pessoas que estão entrando, quais são os valores dela. Se eu conheço os meus valores e eu conheço os valores dos meus liderados, a comunicação fica muito mais fácil. Então, aí, quando você vai para um board, como você vai receber? Vai fazer um treinamento de inteligência emocional, de fit, encaixar a pessoa no fit cultural, né? Moldar ela para o fit cultural, vai fazer adequar o fluxo de comunicação, então fazer todo o trabalho junto com a comunicação interna para não deixar nada se perder, vai fazer melhorar o clima organizacional, né? Vai trabalhar o dia a dia junto com as pessoas para entender. Porque, assim, como você falou, as pessoas elas se engajam mais e se comprometem mais quando elas enxergam um propósito. É aquela velha história, né? Quando pergunta para um pedreiro, o que você está fazendo? Eu estou cortando pedra. Aí você pergunta para outro pedreiro, o que você está fazendo? Eu estou ajudando a construir uma catedral. Então, um está só cortando pedra, o outro está ajudando a construir uma catedral. Então, quando o cara está ajudando a construir uma catedral, o cara não vê limites. Ele vai até o fim. Então, quando a gente está acompanhando isso, a gente consegue entender o que ele precisa para fazer o trabalho dele, qual o suporte que ele precisa, o que ele precisa para ser feliz, o que está faltando ali para ele dar mais, quando não está dando resultado, o que está faltando para ele dar mais resultado, né? Vamos trabalhar o desenvolvimento profissional dele, vamos dar mais treinamentos. Pô, ele quer muito fazer um treinamento, vamos proporcionar isso para ele, vamos mostrar que a gente está preocupado com ele. E, além do desenvolvimento profissional, trabalhar a questão da produtividade, né? Então, assim, as pessoas, elas não entendem nem quais são seus valores, não entendem suas emoções, elas não entendem o que é produtividade. Então, quando você pergunta para um líder o que é liderança corajosa, eles não sabem dizer. Esse foi o resultado da pesquisa da Brené. Eles sabem dizer os comportamentos que atrapalham, culturais que atrapalham a empresa.
Mas eles acham que a pessoa nasce com um dom de liderar, de uma liderança corajosa. Não é. Então, na questão da produtividade também, a pessoa não sabe o que é ser produtiva. Ela acha que é trabalhar, fazer 30 coisas ao mesmo tempo durante 15 horas, sem ter tempo de descansar, sem ter tempo de bater um papo, um café, sem ter tempo de brincar com os filhos final de semana, trabalhar final de semana, e não é. A produtividade é você poder fazer 20-80, sabe? Fazer 20, conseguir o 80% só com 20% de esforço. Né? Então, até o momento do desligamento, hoje, eu não conheço, não tenho tanta profundidade de todas as empresas do Brasil, mas poucas empresas fazem uma entrevista de desligamento e sentam com a pessoa e falam: o que você acha que a empresa pode melhorar? O que você leva aqui da empresa? Ela simplesmente, hoje, então, na pandemia, é por e-mail, é por WhatsApp, o desligamento. Né? E aí o medo de dar um feedback é tão grande que eles colocam a culpa na pandemia. Nós perdemos um cliente, nós não estamos conseguindo manter o seu salário, quando na verdade ele simplesmente não está satisfeito com aquela produtividade, ele não tem coragem de falar. Então, até o momento de dar o feedback, porque a pessoa precisa saber o feedback, assim, o que está errado comigo, o que eu posso melhorar? E a empresa também, o que a empresa pode melhorar? Então, esse acompanhamento 360 é um acompanhamento próximo. Não é só ações esporádicas, pesquisa de clima. As pessoas não aguentam mais ver live, as pessoas não aguentam mais fazer pesquisa de clima, sabe? Fazer pesquisas. Não aprofunda, né? E agora que a gente está distante, tem que aprofundar ainda mais. Porque simplesmente olhar para você e falar: e aí, Elisa, tá tudo bem? Tá, tudo bem. Ah, então tá bom. A pauta do dia hoje é isso. Né? E às vezes não Não tá cabe bem. mais, né? Não cabe mais. A superficialidade, acho que você resumiu bem. A gente precisa entender de pessoas de verdade. Pessoas são profundas, né? Não cabe mais. Muito bom. Pessoal, eu não sei o que vocês estão achando, eu estou adorando o papo. A gente vai fazer um combinado, assim, ó. Quando eu contei para as pessoas que eu ia entrevistar a Samantha, muita gente me fez várias perguntas, algumas delas eu estou transmitindo por aqui. Então, a gente vai fazer um combinado que é assim, ó. Se você tiver mais alguma curiosidade, alguma pergunta daí, de onde você está, escreve para a gente e daí nós vamos chamar a Samantha de novo, nós vamos perguntar para ela e depois no final nós vamos deixar o LinkedIn da Samantha aqui também, para que você possa perguntar direto para ela. Samantha, tem uma pergunta, né, para a gente caminhar aí para o nosso rumo final da prosa, mas tem uma pergunta que eu queria fazer para você, que eu tenho feito para vários especialistas que eu encontro e os pontos de vista, né, cada um com seu ponto de vista. Nós estamos, de fato, no mundo mega VUCA. Muita volatilidade, muita incerteza, tudo aquilo que faz parte do VUCA. Pensando daqui para frente, se você pudesse deixar um conselho para os profissionais que estão nos ouvindo, né, com o que eles poderiam ou deveriam se preocupar e do que você vê de mercado, qual que seria o teu conselho? Bom, eu escutei uma história hoje bem interessante que eu queria até passar e aí eu continuo. Sobre a zona de conforto. Né? Então, aquela história de que time que está ganhando não se mexe. Então, aí você fica, time que está ganhando não se mexe, time que ganha vai passando, os anos vão passando. E aí, um jogador morre. Aí, o time já vai ficando assim. Aí, o outro jogador se aposenta. E aí, vai ficando assim. E é isso que acontece. E aí, você não tem outra pessoa, você não está preparado. Você não preparou outra pessoa para colocar no lugar, porque você sempre esteve aquele pensamento que time está ganhando não se mexe. Então, você não pensou em se preparar, em preparar outras pessoas. Então, o primeiro conselho que eu dou, e que essa pandemia trouxe, é que, sim, tudo é volátil, tudo é incerto, então a gente tem que se preparar. E a gente tem que se preparar como? Olhando para as pessoas. Então, assim, se você teve que reduzir o número de pessoas, pega essas pessoas que estão com você e olha para elas. Pergunta como é que foi o dia delas.
se preocupa em desenvolver cada pessoa é mais fundamental. Então, se você perder essa pessoa, você vai ter que correr atrás de outra e achar uma pessoa, processo seletivo, isso demora até achar uma pessoa que tem o fit, e aí vai se envolver, né, fazer um onboard na empresa. Então, trabalha com quem já está. Né? Olha para aquela pessoa, vê qual é a necessidade dela. Às vezes ela está tendo um mau comportamento que às vezes é devido à falta de conhecimento emocional dela, a falta de saber lidar com essa situação. Porque ainda com 6 meses de pandemia, eu estou em casa com os meus 2 filhos e às vezes eu não sei lidar com eles e com toda essa loucura que a gente tem que viver, dar conta de tudo. Então, ver que de repente uma palavra às vezes muda o comportamento dessa pessoa. Uma ação muda e vai ser muito menos custoso de você correr atrás de outro funcionário. Né? Então, realmente, olhar para as pessoas, procurar ferramentas, procurar treinamento. Se não seja um projeto Happiness, mas vai procurar treinamento, vai procurar formas de introduzir essa pessoa, dar continuidade ao treinamento, dar continuidade ao autoconhecimento seu e do funcionário. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que quando você tem quando você sabe quem você é, nada te ofende. Então, você não liga para o julgamento, você não liga para a crítica, você entra em flow. Quando você tem foco e você sabe qual é o seu propósito, você sabe qual é a fotografia do seu quebra-cabeça, você só vai pegar as peças certas do quebra-cabeça. E você vai entrar em flow e pode cair um mundo lá fora que você não vai olhar para lá. Como estou batendo aqui, você vai estar concentrado e nada vai te tirar do fluxo. Eu acho então... que você respondia. Eu achei fantástica a sua resposta. Agora nós vamos ter que prolongar um pouquinho mais, porque você falou usou inclusive um termo que a gente, na NetProfit, nós usamos bastante, através do Online Box adaptado por nós, mas que tem tudo a ver com performance, né? Flow. No teu ponto de vista, né? O que é e como as pessoas podem ajudar para que as empresas tenham um ambiente que provoque mais, que impulsione mais, que favoreça mais as pessoas a entrarem nesse estado de flow? Bom, eu não sou muito especialista em flow, mas eu vou dizer o que eu sinto e o que eu acho que tem a ver, porque tudo começa na nossa mente. Então, muitas coisas que impedem a gente de ter um bom desempenho, de se focar, de se conectar, é o julgamento. O seu julgamento e o julgamento do outro. O medo da crítica, o medo do julgamento. Então, quando a gente volta para a questão do autoconhecimento. Quando você começa a saber o que te afeta, você já consegue ter ferramentas, ver portas de saída para não se abalar. Então, assim, vou dar um exemplo meu. No passado, eu estava trabalhando e aí, de repente, eu recebi... vou mudar. Eu acordei de manhã, não pego o celular. Nesse dia, eu peguei o celular, estava tocando, 6 horas da manhã. Aí, peguei o celular, era uma notícia ruim de alguém que tinha falecido e tudo mais. Isso acabou com o meu dia. Não consegui mais concentrar, não consegui mais nada. E não era uma pessoa ligada a mim, era terceiros e tal, mas me deixou muito abalada. Quando você começa a entender que sentimento você está tendo, que esse sentimento, da onde ele vem, o que ele está fazendo com você, você já consegue trabalhar isso de você de uma forma que hoje, quando eu recebo uma notícia desse tipo, desse porte, eu respiro, porque eu acho que todos os cursos que eu fiz, todas as especializações, tudo trabalha a respiração, tá? Os grandes, o Rei Dalio, do livro Princípios, que é um grande investidor e tudo mais, ele medita, o Bill Campbell meditava, todos meditam. Assim, respira, entra no estado presente e
Pronto, agora o que eu tenho que fazer? Eu tive um momento de flow muito interessante, né, nas últimas semanas, que eu simplesmente saí do meu lugar comum. Eu resolvi, eu estou há 6 meses em casa, praticamente sem sair, só por necessidade, e eu resolvi, eu estava sem os meus filhos, eu vou caminhar. Não quero saber, eu vou caminhar. E eu vou caminhar, e eu fiquei lá na beira-mar horas, olhando para o mar e olhando e respirando. E aí eu comecei a meditar. Nessa caminhada, aí eu comecei a escutar uma música, um podcast de um evento que eu participei, um evento motivacional, e eles criaram um playlist só com as músicas do evento. Então, imagina você 3 dias, 24 horas por dia, escutando aquela música, então aquilo ali. Naquele momento eu me conectei com o evento, naquele momento eu me conectei com aquela emoção, com aquele sentimento, com aquela motivação, me deu um estalo, um insight de um projeto. Eu não consegui continuar mais a minha caminhada. Eu fui direto para casa, isso era 2 horas da tarde, eu sentei no computador e quando eu vi, eram 10 horas da noite. E eu estava com o projeto pronto. Isso para mim é flow. E que delícia de sentimento, né? Aquele que a gente se envolve, aquele que a gente não vê a hora passar e fica ali, porque tem 2 premissas assim que são muito importantes para que o flow aconteça. A primeira é que tem um certo nível de desafio, como você contou, né? Era um desafio do ineditismo, do colocar as ideias em ordem e ver como é que isso ia ser, e o outro de saber que você está utilizando as competências que você tem, aquilo que você pode trazer e pode contribuir assim para aquele momento. Eu fiquei aqui achando uma delícia você contar e pensando assim, quais foram os últimos momentos ou as últimas vezes que eu entrei em flow de verdade. Me recomendo quem está assistindo a gente a estudar um pouquinho sobre esse assunto, pesquisar, porque vale muito a pena, gente. É um estado de performance muito ativo, um estado de performance máxima mesmo. Samantha, diga, bora. Não, eu li uma pesquisa, tem uma pesquisa sobre ativação fazer sinapses, né? A gente tem 87 bilhões, agora não vou saber se é bilhões ou trilhões de neurônios, que não estão fazendo nada. Estão ali, né? E a gente não ativa essas sinapses, né? E quando você sai da zona de conforto, faz alguma coisa que você de repente não gosta, que você não está acostumado, que você sente vergonha, que você se sente vulnerável, ou usar a mão não dominante, tudo isso ativa os 2 lados do cérebro. E isso aí melhora a concentração e a criatividade, a memória, né? Então, isso aí contribui muito para o estado de flow. Por isso que quando eu fui caminhar, que era uma coisa que eu não fazia há 6 meses, aquela conexão, me gerou uma conexão que veio. E às vezes, muitas vezes a gente está querendo buscar a inspiração, entrar em estado de flow, e a gente não consegue porque a gente está, a nossa cabeça, ela parece a Monja Coen fala que ela é muito tagarela, nossa mente é muito tagarela, e eu falo que é um cruzamento de trânsito da Índia, sabe? Aqueles bem caóticos, assim, é a nossa mente. Então, quando você consegue tirar tudo da sua cabeça, você consegue entrar em flow, porque aí você vai tirar o que é melhor de você, as suas competências, tudo que você tem dentro de você, e você se sentindo desafiado, você vai, e aí você não para. Só vai, né? Que legal, que legal. Eu amei o nosso papo, Samantha, de coração. Pessoal, quem quiser conhecer mais sobre esse projeto que a Samantha contou aqui, que foi fruto desse momento de flow, chama Projeto Happiness. Também nós vamos, como eu falei antes, nós vamos colocar o LinkedIn da Samantha aqui, então quem quiser conhecer mais pode fazer contato direto com ela. Tem muita experiência e muita coisa boa para contar. Eu agradeço muito, Samantha, o teu tempo, a tua generosidade em compartilhar com a gente essas novidades e também trazer aqui conceitos tão relevantes para o mundo organizacional, eu diria para a vida, assim, né, de uma forma geral. E daí deixa também, se você quiser deixar o teu contato ou deixar a tua mensagem final, à vontade, tá contigo. Eu só tenho a agradecer, né? Muita gratidão de conhecer pessoas tão especiais. Eu acho que quando a gente entra em flow,
o universo todo, a gente entra numa questão de positividade, uma questão assim, uma energia boa que as coisas acontecem e as pessoas certas se aproximam. Então, eu sou muito grata a isso. De estar conversando com você e com todo mundo. Bom, o meu LinkedIn você vai passar. Eu estou em Florianópolis, mas agora a gente é mundial, né? A gente não tem mais fronteiras com o mundo virtual. Verdade. Então, meu telefone, se eu puder deixar, meu DDD é 48 99 679 1548. Mas você me acha no LinkedIn e eu vou estar super à disposição. Show! Obrigada, pessoal, pela audiência de vocês. Samantha, super beijo. Obrigada. Muito obrigada a você, querida.